gravar aqui, eu já começo. Bom, começou a gravar. Então vamos lá. Eu já fiz a primeira semana com vocês, né? No caso aqui é o PET do 7º ano. No caso é o primeiro PET. Então aqui a semana 1 eu já fiz com vocês. Ah, professor, eu perdi a semana 1. Não tem problema, eu vou postar ela lá no YouTube. Eu vou passar o link para vocês aqui, tudo bem? É só vocês procurarem lá que vocês vão conseguir fazer. Então toda essa parte aqui de história oral, de fontes, escrita, iconografia, eu já expliquei na semana 1. Então vamos aqui para semana 2. Então vamos lá. Semana 2, do 7º ano. História, tempo, espaço e formas de registro. Então a gente vai estudar como o historiador trabalha. Como eu, por exemplo, que sou historiador, o que eu pego como informação, como que eu trato essas informações. Por exemplo, um depoimento de uma pessoa. Como que eu colho esse depoimento e transformo ele em um livro, por exemplo. Então isso tudo a gente vai ver o que é uma forma de registro. Objeto de conhecimento. As origens da humanidade, seus deslocamentos e processo de sedentarização. Professor, o que é isso? Sedentarização. É o processo que o homem fez de morar em um lugar só. Como assim? Então eram lá nos primórdios, lá no tempo do homem das cavernas, o que eles faziam? Eles moravam em cavernas e eles caçavam e coletavam algumas frutas que eles encontravam nas florestas. Então, quando esses alimentos, por exemplo, no inverno, esses alimentos acabavam, eles iam para outro lugar. Isso a gente chama de nômade. Então, esses homens iam de um lugar para o outro procurando alimento, procurando animais para caçar, procurando frutas para comer, etc. Então, a parte de sedentarização é quando o homem começou a formar as primeiras aldeias, as primeiras cidades, e assim foi desenvolvendo. Isso aqui é mais para a gente, né, para os professores, né, que são as habilidades que vocês têm que desenvolver. A evolução do ser humano, que vai ser o conteúdo relacionado, e aonde que vocês podem encontrar essa mesma matéria que eu vou fazer os exercícios hoje, na parte de geografia, tá? Formação da Terra, desenvolvimento do homem, também é tratado na geografia. Então, tema, a evolução do ser humano. E o textinho aqui, ó. Caro estudante, nessa semana você constatará que as teorias sobre a origem do homem americano se baseiam em fontes e evidências diversas. Fósseis humanos, artefatos de pedra, pesquisas genéticas, estudos linguísticos, etc. Porém, elas não fornecem uma resposta segura sobre quando, como e por que a América foi povoada devido à pequena quantidade de vestígios fósseis encontrados no continente. Então, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar como o homem chegou na América. Isso até hoje os cientistas não têm um consenso, eles não têm um acordo de como o homem chegou na América. Sendo que o homem, os primeiros vestígios do homem na Terra, eles são originados lá na África, certo? São os primeiros registros do homem, através dos fósseis. Na verdade, não, nem eram homens, né? Eram hominídeos, então era aquele homem primitivo ainda. Recapitulando, você já parou para pensar como surgiram os primeiros seres humanos da história? Esse é um questionamento fascinante. O surgimento do mundo e dos seres humanos faz parte do imaginário de pessoas das mais diversas culturas e de vários contextos históricos, tendo sido esse tema explicado de inúmeras maneiras ao longo dos anos. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que várias culturas têm divergências, são diferentes para explicar a origem do homem. Por exemplo, na Bíblia, o Deus criou Adão e Eva através do barro. Em outras culturas, você vê que os homens foram criados de formas diferentes. Por exemplo, os deuses sopraram lá a terra e a terra virou a humanidade. Outras culturas acreditam que o homem é descendente de alguma força da natureza, algum, sei lá, meteoro que caiu aqui, algum raio, algum trovão. Então, cada um explica a origem do homem de uma forma diferente. Só que a ciência, ela tenta buscar isso através do quê? Dos vestígios. Isso é muito importante. O que são os vestígios? Principalmente os fósseis. Professor, o que são os fósseis? Os fósseis são elementos que, que dão a entender que aquele
pedacinho de pedra, ou aquele fragmento de osso, ou aquele pedacinho de pele que foi petrificado, digamos assim. Ao José Anselmo. José, já comecei a aula, depois vou postar no YouTube, tá? Então você perdeu o pedaço aí, depois é só dar uma olhada lá. Então o que acontece? Esses vestígios, que são ossos, peles, dentes, etc., eles servem para contar uma história. Então os cientistas, eles pegam esses fragmentozinhos aí e eles vão saber como ele foi feito, o que eles comiam, quanto tempo ele estava ali e etc. Então por isso que ele está falando aqui ao longo dos anos. Enquanto diversos estudos buscaram desenvolver uma resposta baseada no conhecimento científico, inúmeros indivíduos recorreram a explicações religiosas, aquilo que eu falei, ó, do homem, da Bíblia, tudo mais, ou associados à sua própria cultura. Essas narrativas, transmitidas por meio de textos sagrados ou oralmente, de uma geração para outra, apresentam deuses e deusas, monstros, elementos da natureza e acontecimentos fantásticos relacionados à origem dos seres humanos no mundo. Por não terem comprovação científica, elas são consideradas mitológicas e também são conhecidas como mitos de fundação. Professor, o que é mitologia e o que é mito de fundação? Mitologia é o estudo de explicações fantásticas. Então, por exemplo, se você for pegar lá a Grécia Antiga, você vai estudar os deuses, por exemplo, Zeus, Afrodite, Hefesto, e são vários outros deuses. Esses deuses que eles venceram o pai deles, que é Cronos. Cronos era o deus do tempo, né? Que engolia os seus filhos à medida que eles iam nascendo. E Zeus acabou, junto com os irmãos dele, matando Cronos e inaugurando um novo tempo na Terra. Então, isso é uma mitologia, isso aí é um conto que os gregos contavam para as outras pessoas, né? Para os cidadãos e tudo mais, e foi feito como uma forma religiosa. Então, as pessoas cultuavam os deuses assim como nós, hoje em dia, cultuamos os santos na Igreja Católica. Ou mesmo Jesus Cristo, ou Deus e tudo mais. Então, isso visa o quê? Explicar como foi a origem do homem, certo? Então, cada cultura tinha uma forma diferente. Então, a origem do ser humano. Mitos de fundação. Forma de explicação sobre a origem do mundo, onde se busca atribuir a constituição das coisas à ação de um sujeito criador. Então, por exemplo, Deus criou o mundo em 7 dias lá e descansou no sétimo. Então, ele criou primeiro lá a luz, depois a terra, depois os mares, depois o ar, e assim foi. E o evolucionismo, teoria que tem base científica e explica que os seres vivos atuais seriam produtos da evolução de outros. Então, o que o evolucionismo fala? Fala que a vida na Terra foi uma questão evolutiva. Então, havia uns dinossauros, que foram os primeiros seres vivos da Terra, daí eles foram extintos, possivelmente por causa de um meteoro, e depois alguns mamíferos sobreviveram. Para vocês terem uma ideia, o parente evolutivo nosso era parecido com um rato de hoje em dia. E ele evoluiu para outras espécies, como a baleia, golfinho, a gente, os macacos, os morcegos e assim vai. Então esse ratinho deu origem a todas essas outras espécies, inclusive a nossa, certo? Ah, professor, mas como assim a gente veio de um rato? Não, não é isso. Depois eu posso explicar para vocês a evolução, coloco uma imagem para vocês entenderem. Daí eu explico certinho como foi. Aqui está a origem do homem americano. Aqui no mapa, o que a gente pode perceber? Ó? Aqui na África, dessa partezinha aqui, ó, foram os primeiros vestígios do homem no continente, no mundo, na verdade. Aqui, ó, os mais antigos foram na África. Daí como que eles chegaram até a América, aqui, ó, do Norte e a América do Sul? As teorias são o seguinte, de que o homem já tinha ocupado aqui a Ásia e a Europa, e através desse estreito que a gente chama de Estreito de Bering, depois que deu uma época de congelamento do oceano, esse estreito se fechou e o homem conseguiu passar através do gelo e começou a descer até a América do Sul, povoando então a América do Norte e a América do Sul. A professor, quando isso ocorreu? Por volta de 15 mil antes de Cristo, certo? 15 mil anos antes de Cristo. Então foi um tempinho bom já.
Outra teoria fala que os homens aqui dessa parte aqui, ó, que é a Oceania, vieram através de ilhas, né, que são a Polinésia, até conseguirem chegar aqui na América do Sul. Então essa é uma outra teoria também que os cientistas ainda estão tentando provar. Ah, professor, eles encontraram alguns vestígios? Encontraram. Alguns fósseis aqui, ó, na parte do Chile, do Peru. Então esse aspecto dos seres humanos virem através dessas ilhas aqui que ficam no Oceano Pacífico também é uma teoria muito plausível, digamos assim, uma teoria que pode ser comprovada também através dos fósseis encontrados na América do Sul. Então vamos para o texto aqui, ó. A origem do homem americano. A ocupação do continente americano teria acontecido por volta de 14 mil anos atrás. Aquilo que eu falei para vocês, 14, 15 mil anos. Apesar de existir outras teorias acerca desse processo, com a possibilidade de diversas migrações, a teoria mais aceita é a da ocupação da América pela Ásia. Então, a teoria mais aceita é essa aqui de cima. Ó. O homem veio pelo Estreito de Bering. Por meio de uma passagem que liga o ponto extremo oriental asiático ao ponto ocidental americano, denominado Estreito de Bering. Esse canal natural teria congelado no final do Paleolítico, possibilitando a formação de uma ponte de gelo sobre o mar, permitindo ao homem desse período chegar até o norte da América, dispersando-se depois em direção ao sul. Então, eles acreditam que o homem tenha passado por esse estreito na era do Paleolítico, 14 mil anos atrás. Então aqui tem algumas sugestões de livros, alguns videozinhos também na internet. É legal até vocês acessarem depois, quando vocês tiverem um tempinho. E as atividades. Então aqui, ó, são 3 questões, ó, que a gente vai fazer agora. Então a primeira questão aqui. Vamos lá. Deixa eu só ver a hora aqui. Os Dogons do Mali dizem que a deusa Ama criou um ovo dividido em 4 partes. Cada parte continha um elemento: terra, ar, fogo e água. Um dia, os elementos começaram a interagir e misturar, causando uma série de explosões. O resultado foi o surgimento da vida na Terra. Em seguida, Ama plantou em si mesma uma semente de gêmeos. Um deles, Iurugu, acabou se rebelando e fugiu. Ama então espalhou pelo mundo as partes de Momo, Nomo, na verdade, né? O segundo gêmeo, a fim de restaurar a ordem. Mais tarde, tornou a reunir suas partes. Nomo viveu e foi o responsável por criar 4 espíritos, aqueles que se tornariam ancestrais dos Dogons. O relato apresentado pelos Dogons, povo africano que habita o Mali, trata sobre a origem dos seres humanos. Qual o papel dos mitos na sociedade sem escrita? E que importância têm os mitos para quem pesquisa história dos diferentes povos e sociedades? Então, o que ele está perguntando aqui? Está perguntando qual que é o papel do mito para a sociedade ser escrita. Então, essa tribo, ela não escreve. Ela não tem escrita, igual a gente, por exemplo. Se você quiser pegar um diário e escrever seu dia de hoje, você consegue. Eles não conseguiram. Então, como que a tradição era passada? Através da oralidade, através da fala. Então, vários conhecimentos eram passados de pai para filho. Por isso que, por exemplo, as tribos indígenas têm um pajé. O pajé normalmente é aquele homem mais sábio, aquele homem mais experiente, o mais velho. Ele detém um conhecimento maior porque ele viveu mais. Então, ele é o responsável por passar esse conhecimento para os outros indígenas. Isso acontece em várias tribos, tá? Sempre aquele aspecto da pessoa mais velha, mais sábia e tudo mais. Então, o que vocês acham aí? Qual que é o papel dos mitos para a sociedade sem escrita? Qual que é a importância? Pode Posso abrir o falar? microfone. Pode. Os mitos são importantes principalmente para mostrar a história mais sentimental de um povo. Eu Pode ser coloquei também. assim. Pode ser. Então, o mito, o que acontece? Ele faz o quê? Ele descreve alguma coisa. Por exemplo, o vovô, como o homem surgiu na Terra? Daí ele vai lá e cria uma narrativa, uma história falando de como o homem surgiu na Terra.
Então, qual que é o papel dos mitos? Tá certo, viu o que você falou. O papel dos mitos é explicar algo que normalmente o homem não consegue explicar, entendeu? Então é transferir essa história para outra pessoa. Então é explicar algo que o homem normalmente não consegue explicar. Daí ele fala que são os deuses e tudo mais. Certinho? E aqui é a segunda parte, ó. E que importância tem os mitos para quem pesquisa a história dos diferentes povos e sociedades? Os mitos estão relacionados diretamente à cultura, tá? Então, por exemplo, se é uma tribo indígena, eles são muito ligados à natureza. Então, eles podem ter lá um deus lua, um deus rio, um deus sol. Então, eles são ligados à natureza. Se for uma cultura igual os gregos, que era mais urbana, eles têm os deuses assim mais próximos a ele, sem ter tanta relação com a natureza. Então esses deuses vêm visitar eles, esses deuses têm alguns templos que você talvez possa vê-los e tudo mais. Então a importância é o quê? Dos mitos para a pesquisa histórica. Os mitos são importantes para a gente conhecer a cultura desses povos, conhecer melhor as culturas desses povos, certo? Alguma dúvida nessa questão? Não precisa escrever igual eu falei, tá? Não. Escrevam do jeito que vocês acharem melhor aí. Ah, professor, não entendi tal. Vai lá no linkzinho depois no YouTube, vê de novo a resposta, para ver se tá certinho, para você conferir. Beleza? Vamos para a próxima. A 2 aqui, ó. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone, tá? Segundo a teoria desenvolvida por Charles Darwin, na obra Origem das Espécies, os seres vivos são resultado da evolução de organismos mais simples, que foram passando por transformações ao longo do tempo. Essa evolução ocorre a partir de qual processo? Bom, eu vou até colocar para vocês aqui, ó. Evolução humana segundo Darwin. Vou colocar aqui imagens. Vocês vão ver aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver essa imagem? Pode abrir o microfone para falar. Sim. Tô. Então tá. Sim. Então o que acontece? O pessoal fala assim, o homem é resultado do macaco. Isso é mentira. Isso não é verdade. É o seguinte, ó. Esse macaco aqui, ó, que tem esse nome aqui, ó, ele deu origem a esses macacos aqui, ó. Certo? E esses outros aqui. O homem começa a aparecer aqui, ó. Só que daí o tronco dele, ó, sai dos macacos, ó. Ó, ele vem para cá, ó. Tá vendo? Então o que acontece? O homem, ele não é descendente do macaco. O homem tem um ancestral comum com os outros macacos. Tá vendo? Se você voltar aqui, ó, você vai chegar aqui. Então você vê que os macacos também são descendentes desse macaco aqui, ó. E o homem partiu daí. Só que ele é uma espécie diferente. Ele se chama hominídeos. Tá vendo? Agora tiveram outras espécies, ó. Tá vendo? Então o que acontece? Darwin falava isso, que as espécies elas evoluíram com o tempo. Quer ver? Evolução Darwin. Só para vocês terem na cabeça, ó. Aqui, ó, o exemplo da girafa que ele dá também, ó. Ah, por que as girafas têm pescoço grande? O que acontecia? As girafas que não tinham pescoço grande, como nessa imagem aqui, ó, elas acabavam morrendo. E só as girafas que tinham pescoço maior conseguiam se alimentar. Então, quando essas girafas... Aqui, ó, o desenho, ó. Então, quando essas girafas começaram a morrer e ficaram só as maiores, elas começaram a ter filho com outras girafas maiores. Dando origem ao quê? A girafas ainda maiores. Entenderam? Mas, então, tipo assim, professor... Pode falar. Tipo assim... Por que as outras girafas, tipo assim, de pescoço pequeno, morriam ao longo do tempo? Aqui, ó, igual nessa imagem aqui, ó. Tá vendo que essa girafa da esquerda consegue se alimentar pela árvore e essa não? Uhum. Então, o que acontecia? Essa girafa aqui, ó, que é menor, com o tempo ela não ia conseguindo se alimentar. Então, ela acabava morrendo. Entendeu? Então, o que acontecia é o seguinte, as girafas maiores conseguiam se alimentar e as menores iam morrendo. Daí, com o tempo, a gente chama isso de seleção natural. Se elas não conseguem se alimentar na natureza, elas acabam o quê? Morrendo. E sobram o quê? Só as girafas de pescoço maior. Entendeu? Então, essas girafas de pescoço maior começavam a ter
filhos entre si e gerar girafas com pescoço maior também. Então foram sumindo essas girafas menores. A do homem, na verdade, aqui, ó, esse desenho aqui tá errado. Esse desenho tá errado. O homem não evoluiu do macaco. Ele tem um descendente e tem um ascendente comum. Mas ele não transformou em homem. Isso aqui é mentira. Isso aqui não é verdade. O que é verdade, quer ver? É aquilo que eu mostrei para vocês lá. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, o tronco nosso de evolução é o mesmo do gibão, do orangotango, do gorila, do chimpanzé. Pode ver que esses macacos são bem parecidos com a gente. Só que a gente não veio deles. Por exemplo, não teve um orangotango aqui que virou homem. Não, isso é mentira. Teve uma das espécies que deu origem ao homem. Certo? Então, a gente tem um ancestral comum aqui, ó. Só que a gente é diferente. A gente descolou disso aqui, ó. Das espécies dos macacos. Certo? Então, aqui, ó, qual que é a pergunta aqui, ó? Essa evolução ocorre a partir de qual processo? O processo chama seleção natural. Então, à medida que você não consegue se alimentar, você morre. Isso é uma seleção natural, entendeu? Por exemplo, os passarinhos. Os passarinhos também são um negócio legal, quer ver? Dos pássaros. O que acontece é o seguinte, ó. O Darwin viu isso aqui também, ó. Aqui tem quatro exemplos de passarinhos, ó. Eles são da mesma espécie. É igual a gente, por exemplo. O ser humano só tem uma espécie. As outras foram, com o tempo, elas foram morrendo. E o que Darwin percebeu? Ó? Isso aqui é a mesma espécie de passarinho, como se fosse o homem, por exemplo. Só que um tem um biquinho mais fino, o outro tem um bico mais grosso, esse aqui tem um bico mais estreito, esse aqui tem um bico bem grande. O que ele percebeu? Na mesma ilha, no mesmo lugar, tinham passarinhos que eram os mesmos, que eram da mesma espécie, só que com bicos diferentes. O que isso quer dizer? Que um come inseto, o outro come um tipo de coco, o outro come, por exemplo, conchinhas ali na praia, e o outro come um outro tipo de inseto que acha num tipo de madeira. Então, o que acontece? Isso chama adaptação. Então, isso chama seleção natural. Eles só vão sobreviver se eles adquirirem isso aqui, certo? O homem, com o tempo, também teve uma evolução. Se vocês forem ver, é que vocês não estão na idade ainda. A gente tem um dente que chama siso, que é o último dente da arcada. A gente tem 32 dentes. Vocês, hoje em dia, devem ter 28, né? E esse siso, ele nasce com 18 anos, mais ou menos. Esse siso é uma herança genética dos nossos antepassados, que eles tinham mais dentes. Ah, professor, mas por que o humano antepassado tinha mais dentes? Porque ele não cozinhava a comida. Então ele precisava de mais dentes para conseguir morder, para conseguir mastigar, certo? Então esse dente último que a gente não usa hoje em dia, normalmente as pessoas nem têm, acabam tirando porque inflama, a gente chama de órgão vestigial. É uma coisa que a gente não precisa mais, porque a gente já evoluiu. Então a arcada nossa diminuiu porque a gente consegue comer alimentos processados, por exemplo, cozido, no fogo, etc. Então fica mais mole e a gente não precisa de tanto dente. Então isso é uma evolução nossa, certo? Então essa evolução ocorre a partir de qual processo? Seleção natural. Beleza? Alguma dúvida? Não. 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 Então vamos lá. Tô entendendo tudo, né? Vocês são tudo inteligentes mesmo, né? Você chega na prova assim, não faz nada. Beleza. Então vamos lá. 3. Leia a notícia abaixo e faça o que se pede. Incêndio destrói Museu Nacional do Rio. Isso aqui aconteceu faz pouco tempo. Instituição fundada por Dom João VI em 1818, possuía o quinto maior acervo do mundo, com mais de 20 milhões de peças, incluindo fósseis de Luzia, a mulher mais antiga das Américas. Essa Luzia foi encontrada lá na região onde eu estou agora. A região onde vocês moram também. A região lá de Lagoa Santa, perto de Belo Horizonte. Uma regiãozinha bem próxima da gente, deve ficar uns 100 quilômetros. Olha lá. O incêndio do Museu Nacional em 2018 foi uma imensurável tragédia para a história brasileira e mundial. O que essa tragédia representa para a memória de Luzia e de milhões de itens históricos destruídos? O que pode ser feito para que um triste acontecimento como
como esse não se repita nunca mais. Então, quando você queima um museu, o que você acaba apagando? O que vocês acham? E aí? Não entendi. Por exemplo, você tem um museu. Vamos supor que você tem a igreja aí em Monsenhor ou uma igreja em Águas Claras, sei lá. Vamos pensar ali na região nossa. Vamos supor que a igreja queime tudo. Queimou tudo. Então queimou os livros de batismo, queimou os livros de casamento, queimou tudo. Quando queima, o que acontece com Eu esses acho que você registros? perde os patrimônios, uai. Você perde Não seu sei. patrimônio. Então, por exemplo, lá, o registro de casamento do seu avô, da sua avó, dos seus pais, se perdeu. O registro de batismo seu se perdeu. Então, você teoricamente apaga um pedacinho da história, né, que você poderia ler quando você tivesse acesso ao livro. Então, o que representa isso? Representa a perda de parte do passado. Então, representa essa perda. Porque você não tem mais o documento para você pesquisar. Você perdeu. Acabou. Entendeu? Então, o que é uma foto? O que é um texto? O que é um diário, por exemplo, que você escreveu? Eu tenho um diáriozinho aqui, ó. Eu escrevo das minhas viagens, ó. Eu escrevo nesse diáriozinho aqui, ó. Então, tudo que eu gosto e tal, eu escrevo aqui, ó. Olha lá. Eu vou escrevendo aqui, ó. Então, tudo que eu gosto, eu escrevo aqui. Então, isso para mim é uma fonte de memória. Se eu pegar isso aqui daqui 20 anos, eu vou lembrar das coisas que eu escrevi, da onde eu estava, a viagem que eu fiz, como que era o lugar, como eram as pessoas, entendeu? Eu posso fazer isso também através de foto, ou alguém me contar, às vezes, sei lá, um amigo meu que eu não vejo faz 10 anos, ele contar algumas histórias do passado. Então, se esse amigo meu morre, ou se esse diário some, ou se as fotos não existem, entendeu? Como que você vai acessar o passado? Como que você vai acessar o passado? Não tem como. Vocês entenderam ou não? Pode falar. Sim. Olha, então explica para mim, já que você Tá, entendeu. professor, eu tô tranquilo. Tá de boa? Então explica para mim alguém aí, o que vocês entenderam? Só para eu ver o que vocês estão entendendo. Sim. O que acontece se você queimar algum registro do passado? Você vai perder todas as suas lembranças que você tinha daquela coisa. Isso. Você só não vai perder todas as lembranças porque tem coisa que vai ficar na sua cabeça, certo? É, quase Só que o todas. acesso a ela você vai perder. Tipo, alguma foto, algum documento, alguma coisa. É isso mesmo. E o que pode ser feito para não acontecer isso mais? O que vocês acham? Por exemplo, não queimar um museu, o que vocês acham que pode ser feito? Ah, sei lá, como é que eu posso explicar? Tá, sensor de incêndio. Sensor de incêndio, pode ter um Isso mesmo. alarme, Guardar o pode ter um bombeiro perto, sei lá, alguma coisa que jogue água para não estragar tudo, né? Mais ou menos isso mesmo. Sim. É isso aí. Vocês conseguiram fazer essa questão? A 3? Sim. Dá um tempinho aí para vocês fazerem ela. Uhum. É só fechar a apresentação. Fechar a aula.